Saudações, lapidadores e lapidados. Estamos perante a nossa primeira aula de Lógica de Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou Adário Matelembe e vamos à nossa aula. Na nossa primeira aula vamos falar sobre conceitos básicos, relacionados a computadores. E começando por definir o que é o computador. O computador é um conjunto de componentes interligados com o objetivo de processar informações aritméticas e lógicas de grande quantidade de dados. O mesmo está dividido em duas grandes partes, o hardware e o software. Okay? Hardware é todo equipamento palpável, ou seja, aquilo que é físico. E temos o software, que é a parte lógica, não é? A parte que é programável de um computador, de um dispositivo eletrônico e tecnológico, podemos assim dizer. Então, basicamente é isso. E os softwares, que será o lado que nós vamos explorar, também estão basicamente divididos em dois grandes grupos, podemos assim dizer, numa definição assim mais básica possível. Estão divididos em dois grandes grupos, que o primeiro tem a ver com softwares desenvolvidos pelo criador do computador. Normalmente esses softwares são embutidos em chips, que reconhecem, por exemplo, CMOS setup e por aí em diante. E tem software desenvolvido por programadores particulares, também podem ser empresas, que são esses que nós vamos aprender a como começar a desenvolvê-los. Ok? Prontos. Falando em dados, todo software irá manipular dados, ok? Independentemente de qual é a finalidade do software, no final ele vai ter que mexer com algum dado, ok? E dados esses que, quando manipulados, geram informações. Então podemos dizer que é comum ouvirmos falar sobre dados e informações. E esses dois elementos a que se referem? Então, podemos definir que dados é a matéria-prima da informação. Não possui significado relevante por si só. Então, para que transmita alguma mensagem, o dado precisa ser combinado. E essa combinação é que gera informação. E o que é informação? Informação nada mais é, do que o resultado do processamento de dados. Ou seja, os dados são analisados, interpretados e organizados de forma a transmitirem significado compreensivo para o homem, ou para quem os interpreta, ok? Dentro do contexto que estamos a tratar aqui na aula, por exemplo, se nós tivermos a palavra bug, a palavra tecla 21, a palavra na e a palavra tem, desta forma não nos transmite alguma ideia. Agora, se nós olharmos e tratarmos ela, colocamos, por exemplo, no formato a palavra na, a palavra tecla, a palavra não, a palavra tem, a palavra bug, podemos ter a informação que na tecla 21 não tem bug, ok? Dando sequência, algoritmo é uma receita que mostra um passo a passo necessário para a resolução de uma determinada tarefa. Em conceitos um pouco mais técnicos, um pouco mais computacional, um algoritmo é uma sequência lógica e finita e bem definida de instruções que devem ser seguidas, à risca para a resolução de um problema ou executar uma determinada tarefa. Essa é a mesma definição que serve para um programa. Um programa também nada mais é que orientações ou instruções muito bem detalhadas, definidas com um princípio e um fim para que execute uma certa tarefa. Ok? Então, podemos não perceber, mas utilizamos de forma intuitiva e automática diariamente vários algoritmos quando executamos algumas tarefas. Um exemplo prático, imaginemos que queremos ver um vídeo no YouTube. Ok? Para vermos um vídeo no YouTube, se estivermos perante o nosso telemóvel, podemos seguir o seguinte algoritmo. Primeiro passo, pegar no nosso smartphone. Segundo passo, desbloquear o ecrã. Terceiro passo, conectar à internet. Quarto passo, abrir o aplicativo do YouTube. Quinto passo, procurar o vídeo que a gente quer ver. E sexto passo, executar
o vídeo. Com esses passos nós conseguimos executar o vídeo do YouTube. Mas pode aparecer questionamentos. Por exemplo, eu uso o YouTube de forma diferente, eu abro o YouTube de forma diferente porque eu uso um tablet. Prontos. Algoritmos não são representados da mesma forma para resolver o mesmo problema, porque cada programador pensa diferente, cada programador está em um cenário diferente do outro. A resolução não é uma ficha técnica que todo mundo deve seguir como se fosse uma fórmula de Bhaskara. Então, não precisamos olhar dessa forma. Então, a minha solução para um algoritmo pode ser diferente do meu colega que senta bem do meu lado. Ok? Mas, se ambos conseguimos resolver o problema, perfeito. Por isso é que existem algoritmos eficientes e existem algoritmos ineficientes, mas todos acabam resolvendo. Por isso é que temos alguns softwares que nós falamos que são pesados, são lentos, e outros são rápidos, no entanto, acabam resolvendo o mesmo problema. Então é basicamente isso quando se trata de algoritmos. Falar de algoritmos também estão repartidos em 3 grandes tipos. Okay? Temos o algoritmo na descrição narrativa, que é a forma natural que o ser humano se comunica, e o algoritmo que vimos anteriormente tem essa característica que pode ser escrito de qualquer forma, desde que passe a ideia do que a gente quer, é o suficiente para que o algoritmo esteja executado. E normalmente esses algoritmos são para a interpretação humana. Depois temos a forma de representação em fluxograma convencional. Como diz a palavra fluxograma, é uma forma de representação de algoritmos usando figuras geométricas. Cada figura representa um certo passo a ser dado. Okay? Então vamos ver mais em frente algumas figuras e o que realmente representam. E o terceiro tipo de algoritmo é o pseudocódigo, okay? Ou pseudolinguagem, em algumas literaturas vão encontrar dessa forma, ou Portugal. O que é isso? É o português estruturado. Basicamente é uma linguagem de programação, não é? Muito próxima ao homem. E para nós, palopes ou lusófonos, países de língua oficial portuguesa, o Portugal é a melhor forma que temos para aprendermos a programar, para começarmos a nossa caminhada rumo ao desenvolvimento de software, porque há programação feita em português e nós vamos usar essa linguagem ao longo do nosso curso para fazermos essas representações, ok? Das formas de representação que vimos, vamos ver a primeira e como ela é apresentada para o utilizador final. Então, o tipo de algoritmo na descrição narrativa, não é? Consiste em utilizar a linguagem natural, okay? A língua portuguesa, na sua essência, para descrevermos os passos a serem realizados para resolver um certo problema. Então, vamos supor que temos um problema que é a soma de 2 números. Como seria a representação desse algoritmo na descrição narrativa? Então, o primeiro passo poderia ser receber os 2 números que serão somados. Atenção que o problema é somar 2 números, ok? E mostrar o resultado. Então, na descrição narrativa, o primeiro passo seria receber os 2 números, né, que serão somados. Terceiro passo, somar os números. Então, depois de receber os 2 números, não é? No segundo passo, fizemos a soma desses 2 números e no terceiro passo, para terminar a execução do nosso algoritmo, mostramos o resultado obtido na soma. Então, se no primeiro passo nós recebemos 2 e 4, no segundo passo fizemos a soma. E no terceiro passo, mostramos o resultado de 2 e 4, que seria 6. Então é basicamente isso que a descrição narrativa faz. Próxima e segunda forma de representação de algoritmos é a fluxograma. Algumas bibliografias vão encontrar apenas fluxogramas, outras vão encontrar fluxograma convencional. Fluxograma convencional nada mais é do que a representação em gráficos. Então, por exemplo, temos o mesmo algoritmo agora representado em fluxograma convencional. A primeira figura desse algoritmo representa o início. E notem que o φ também é representado pela mesma figura, ou seja, essa figura significa início e fim. A segunda figura é entrada de dados. Aí estamos a receber o valor na variável N1 e na variável N2. Ou seja, se tivermos um cenário em que estamos a receber 4 e o 2, como no exercício passado, quer dizer que o 4 poderia estar
na variável N1 e o 2 na variável N2. Depois, a próxima figura, que é um retângulo, representa a operação, ou seja, onde acontecem as operações. E nesse exemplo específico, estamos a fazer a operação de que a variável R vai receber o somatório entre o valor que está em N1 e o valor que está em N2. Okay? E a próxima figura, que representa a saída de dados, ou seja, mostrar resultado. Okay? Então, estamos a mostrar o conteúdo que está na variável R. Atenção! O conteúdo que está na variável R. O que significa que N1 e N2 são variáveis, ou seja, espaços, né, em que nós vamos inserir as nossas informações. Pode ser qualquer número, por isso é que nós estamos a usar variáveis. Em R estará o somatório, não é, do conteúdo de N1 mais o conteúdo de N2. E no final vamos mostrar esse resultado, esse valor. Então, esse é o exemplo, essa é a representação do exercício do somatório de dois números em fluxograma convencional. Vamos ver o mesmo exercício em pseudocódigo ou linguagem estruturada. Na representação em pseudocódigo, nosso algoritmo teria essa representação. Atenção que o pseudocódigo já é uma linguagem de programação. Tem todas as características de uma linguagem de programação real. Então, nós temos aí o início e o fim. Essa é uma das sintaxes do pseudocódigo, ok? Em algumas bibliografias vamos encontrar um fim algoritmo, por exemplo, ok? E aí seria um início algoritmo apenas. Mas pronto, vamos lá. Temos a palavra início. Lembrem que um algoritmo computacional, um algoritmo, para ser representado na computação, deve ter um início e fim. Ou seja, como diz a definição, algoritmos são passos finitos, ok? Para a resolução de um problema. Passos organizados, finitos, para a resolução de um problema. Então, nós temos aqui os passos que são finitos. Temos o primeiro passo e temos o último passo, que é o início e o fim. E interno a isso, nos diz qual lógica nós vamos seguir. Então, primeiro, declaramos três variáveis, ok? Declaramos três variáveis. A primeira variável é a nossa variável N1, a segunda variável é a nossa variável N2 e a terceira variável é a nossa variável R. Então, na terceira linha do nosso algoritmo, nós mandamos uma mensagem ao utilizador. A única coisa que o utilizador vai ver no ecrã, não é? É uma mensagem a dizer: digite dois números, e o cursor lá piscar, à espera que se insiram esses dois números. Ok? Logo a seguir, nós, para que o cursor pisque, é porque já está a interpretar o comando leia. E na interpretação do comando leia, estamos a dizer que leia o conteúdo que virá do teclado e armazene na variável N1. Após o enter, leia mais uma vez o conteúdo que veio do teclado e guarde na variável N2. Após essa leitura, estamos preparados para fazer uma operação. Então estamos a dizer que aqui fizemos a operação em que a variável R vai ser atribuída ou vai receber o resultado do somatório entre N1 e N2. Ok? A operação em programação é representada dessa forma. A variável que vai receber o conteúdo fica mais à esquerda, depois lhe é atribuído um valor e mais à direita fica a operação. Ok? Então, R vai receber o somatório entre o conteúdo de N1 mais o conteúdo de N2. Ok? Após garantir isso, nós sabemos que em R está armazenado o resultado desta operação. É aí que vamos e executarmos o último passo do corpo do nosso algoritmo, entre o início e o fim. O último passo eu escrevo, onde mostramos o resultado desta soma. Okay? Isso é a representação do pseudocódigo. Como disse no vídeo da apresentação do curso, o pseudocódigo é que nós vamos mostrar na prática como funciona, porque nosso objetivo aqui é aprender a programar. Okay? Então, eu vou abrir o nosso SPA Pro e vamos executar este algoritmo. E atenção que a sintaxe do SPA Pro é ligeiramente diferente desse Portugal que está aqui
apresentado. Então vamos abrir aqui o nosso SPA Pro. Temos aqui o nosso SPA Pro. Se tu abrires o SPA Pro pela primeira vez, tu recebes, é recebido nessa janela em que te demonstra a janela de bem-vindo. Clique em novo algoritmo, ele abrirá uma aba aqui para escrevermos o algoritmo. Lembrem que o nosso algoritmo deve ter um início e deve ter um fim. Ok? Só isso seria suficiente para termos o corpo do nosso algoritmo. Mas lembrem, como disse, cada linguagem é uma linguagem e o Portugal deve cumprir uma sintaxe para cada linguagem de programação, ok? Então, para essa, no SPA Pro, deve ser fim algoritmo, ok? Feito isso, quando eu clico nesse botão que é de compilar, ele me diz que compilou com sucesso. Ou seja, nosso algoritmo está correto. Tem o início, tem fim algoritmo, o algoritmo está correto. Faz o que esse algoritmo? Nada. Agora nós vamos criar a nossa lógica do que ele vai fazer. Então, vamos declarar as três variáveis, e as três vão ser do tipo inteiro. Então, colocamos primeiro o tipo de dado inteiro, ok? N1, N2, R, tal como o nosso exercício diz. Eu aconselho escrever tudo em letras minúsculas, exceto as mensagens que ficam dentro de vírgulas altas. Aí você pode formatar como quiser, mas todo o código aconselho a escrever em letras minúsculas. Em casos excepcionais, a declaração de constantes é que fica em letras maiúsculas. Temos aí a variável N1, N2 e R. Após isso, vamos escrever a nossa mensagem, tal como o exercício nos mostrava. Então, vamos informar ao nosso utilizador que digite os dois números. Ok? Depois dessa mensagem, vamos ler o conteúdo que será inserido em N1, não é? Pode até repetir, se quiser, leia em N2. Ok? Essas duas linhas de código, da linha 4 e da linha 5, estão a dizer que quando o algoritmo chegar naquele ponto, o cursor será mostrado aqui na consola, a piscar, esperando que a gente insira um valor. Só isso, se eu compilar, o algoritmo está correto. Se eu executar, nós vamos ver aqui, digito os números. Então eu vou colocar, por exemplo, o 4, dou Enter, notem que está a piscar, e coloco 2. Pronto, o algoritmo terminou a sua execução, não acontece nada porque é só aqui que a gente chegou. Então já conseguimos garantir que os dois números estão a ser lidos. Então, há quem pode perguntar, vamos separar as mensagens, vamos chegar até lá, vamos melhorar esse nosso algoritmo, vamos fazer da primeira forma e depois vamos fazer as outras formas. Pronto, então vou dizer que, vou só colocar aqui algo que chamamos de comentário, começa com 2 barras. Aqui fizemos a declaração de variáveis. Aqui, pedir entrada de dados. Nesta linha, leitura dos valores. Na próxima linha, vamos efetuar o cálculo, que é o quê? A variável R vai receber, aqui vai acontecer uma atribuição. O que é uma atribuição? Uma atribuição nada mais é do que atribuirmos o valor a uma outra variável. Aqui vamos fazer a atribuição que R recebe o conteúdo em N1 mais o conteúdo em N2. Depois vamos mostrar o resultado da soma. Então vamos fazer, escreva aquela mensagem bonita, soma igual à nossa variável R. Depois de garantirmos que recebemos os valores, fizemos a soma e atribuímos esse valor em R. Vocês podem pensar que aqui deveria ser igualdade. Em Portugal, igualdade é um operador de comparação. Depois vamos ver isso um pouco mais em frente. Prontos, então, depois de fazermos essa operação e atribuirmos em R, chegamos aqui e mostramos o valor que está em R. Então vamos executar esse nosso algoritmo e vamos ver qual é a saída disto tudo. Compilamos,
olha, tem um erro, né? Escreva é um comando desconhecido, lógico. O comando é escreva. Então, compiladores servem para isso. Quando nós compilamos, nos mostra exatamente o erro, não é? E mostra exatamente em que linha está errada. Como solução, diz para consultarmos a ajuda. Na aula que vamos falar sobre a nossa ferramenta, vamos detalhar essas situações, como é que vamos procurar ajuda e essa coisa toda. Pronto, então aqui onde está a dizer consulta e ajuda, eu teria que ir até lá na ajuda. Mas já corrigi, tirei, notem que estava assim, estava preto, agora que tirei, simbolizou em azul, que é um comando válido. Pronto, agora compilou com sucesso, quer dizer que o nosso algoritmo pode ser executado. Vamos executar esse algoritmo, pede aí, digita os dois números, vamos meter o 5 e o 7 e mostra que soma é igual a 12, ou seja, o 5 mais 7 é igual a 12. Então o nosso algoritmo resolve. Aí aparecem problemas. Quais são os problemas, por exemplo, neste algoritmo específico? Eu diria, quando nós dissermos digite os dois números, nós metemos o 5, só que quebra a linha e fica aqui à espera deste cara. Nós podemos melhorar isso. Como é que melhoramos isso? Melhoramos isso da seguinte forma. Eu posso selecionar essa linha e colocar aqui. E copiar também essa e colocar aqui. Ou seja, pedir a entrada do primeiro número. Então aqui seria digite o primeiro número. Aí eu digito. Depois pede a entrada do segundo número. Isto é comentário, ok? A mensagem que aparece, na verdade, é essa que está entre vírgulas alta e, dependendo do comando, escreve. Então aqui eu peço para digitar o segundo número. Com essa alteração, o algoritmo fica um pouco mais compreensivo. Compilado com sucesso, se nós executarmos, está aí. Digita o primeiro número, colocamos 3. Agora digite os segundos números. Vamos corrigir isso. Vou colocar o 3 e está aí. O somatório igual a 6. Então vou corrigir aqui, vou tirar o S. Agora as mensagens vão estar bonitas. Primeiro número 10, segundo número 11 e está aí 21. Tecla 21. Prontos. Então o nosso algoritmo de soma de dois números está a ser executado muito bem pela nossa ferramenta que é o SPA Pro, Software para Aprendizado à Programação. Ok? Então, vamos dar sequência à nossa aula. Um computador não consegue aprender sozinho como executar suas tarefas. Ok? Ele depende de nós para ensiná-lo. Ou seja, um computador é apenas uma máquina, é apenas um hardware que não sabe o que fazer. Está aí. Para que ele saiba o que executar, ou quando executar e como executar, nós precisamos programá-lo para que faça essas tarefas. Para que aconteça, para que ele faça, né, é necessário que ele entenda o que queremos que ele faça. Então, utilizamos as linguagens de programação para fazer essa comunicação entre a máquina e o que nós queremos fazer. Uma linguagem de programação é composta por uma sintaxe. Aquilo que vimos há pouco tempo, eu escrevi mal uma certa palavra e ele disse que está errado. Aquilo é um erro de sintaxe, ok? Estou a usar uma palavra que não existe. Então, a sintaxe do escreva não foi cumprida como deveria ser e ele mostrou que estava errado. Uma linguagem de programação é composta por uma sintaxe, tem uma semântica, e a sintaxe e a semântica, né, têm regras próprias. Isso para cada linguagem, ok? Tem regras próprias, letras e dígitos que ela reconhece, símbolos e por aí em diante. Quando falamos de símbolo, por exemplo, o sinal de atribuição que nós usamos era um sinal de menor com uma seta. Ou seja, estamos a fazer uma operação e atribuir para uma variável. Aquele é um símbolo que a linguagem Portugal reconhece. Em outras linguagens não vamos encontrar aquele símbolo. No final, uma linguagem nada mais é do que um conjunto de normas restritas, ok? Tendo como objetivo fazer funcionar o computador ou dar instruções para que o computador as execute. E as linguagens de programação estão divididas em dois grandes grupos, baixo nível e alto nível.
essa situação de nível não tem a ver com qual é a mais importante ou a mais utilizada. Não. Vamos explicar o que é isso de nível das linguagens de programação. Linguagens de baixo nível são linguagens totalmente dependentes da máquina. Ou seja, um programa feito com um tipo de linguagem máquina não pode ser migrado ou instalado num dispositivo diferente. Ok? Por exemplo, se eu programar um software para o Android com a linguagem máquina, aquele software vai rodar somente no Android e num dispositivo específico. Não significa que vai rodar no Samsung, vai rodar no ZTE, vai rodar whatever. Não. Cada dispositivo tem as suas especificações, tem o seu processador e tem as suas memórias. E quando eu programar, levo todas essas características em conta. Então, se eu programar só na linguagem máquina, eu estaria programando para aquele dispositivo que eu estou. O meu programa não vai rodar em outros sítios. Ok? Vamos ver o que é que possibilita rodar em múltiplas plataformas, como a gente disse. Ok? Mais um pouco em frente. Então, em contrapartida, né, por ser projetada com base ao hardware, aproveita ao máximo as características desse mesmo hardware. Porque é como se tivéssemos a construir uma casa do estilo Lego num outro sítio e depois temos que colocar aquilo num terreno. Okay? Se nós não sabermos do terreno e simplesmente construirmos a casa, a probabilidade de avançarmos no espaço, o quintal, ir para casa, para o espaço do vizinho, existe, ok? Mas agora, se nós estivermos no terreno e a construir naquele pequeno espaço que nos foi definido, a casa vai caber. Mas, por ser Lego, se nós transportarmos aquilo e levarmos no terreno do outro, se esse for pequeno, não vai caber, não vai funcionar. Então, é um paralelo, basicamente, isso que eu acabei de dizer. As linguagens de baixo nível estão divididas também em dois grandes grupos, que são a linguagem máquina e o assembly. Okay? O que é linguagem máquina? A linguagem máquina é responsável por ordenar o computador, o dispositivo, por intermédio do código binário, zeros e uns. Okay? Que são os únicos caracteres que os nossos hardwares reconhecem. Vamos deixar isso claro. Zeros e uns. Depois temos o assembly. O que é o assembly? Assembly é uma derivação da linguagem máquina. Ela é formada por uma abreviatura de palavras, não é? E com o aparecimento do assembly, permitiu que nós programadores criássemos tradutores para poder programar na linguagem assembly para a linguagem máquina. Ou seja, a linguagem que nós usamos agora, o Portugal, nada mais é que escrevemos o nosso código, a nossa ferramenta SPA Pro traduz esse código para assembly e o assembly orienta, né, tem também essa tradução dele para a linguagem máquina e o computador executa as nossas ações. Basicamente isso. Por que essas camadas? Como dissemos no princípio, o computador entende linguagem máquina. E linguagem máquina mesmo, zeros e uns. Só que aprender a programar com zeros e uns é extremamente difícil, não é impossível. Conseguimos. Por isso é que hoje existem computadores. Alguém sentou, aprendeu esse bytecode até não, o código binário, aprendeu e programava. Só que pouca gente poderia programar dessa forma. Então criou-se essa abstração, né, essa derivação que é o assembly, que é próximo à linguagem humana, nem tanto, mas próximo à linguagem humana, que permitia, né, com alguma facilidade aprender. Mas mesmo assim era difícil. Okay? Ele já fazia essa ponte de tradução. Então aí vêm outros programas que vamos daqui a pouco ver. Okay? Então falamos de linguagem de baixo nível, agora vamos falar sobre linguagens de alto nível. As linguagens de alto nível são aquelas que se encontram mais próximas da linguagem natural, ok? Ou seja, são aquelas que usam palavras nossas do dia a dia, ok? Como o próprio Portugal, né? Nós vimos aí a palavra início, a palavra escreva, a palavra leia, a palavra fim, a palavra algoritmo. Essas são palavras do nosso dia a dia, ok? São palavras da nossa linguagem normal.
Então, se alguém nos explica nessa linguagem, com maior facilidade nós aprendemos. Mas se nos explicarem 01 não sei quanto significa o início, mano, até decorarmos todos os comandos e fazermos um software com mais de 300 linhas e te dizem, olha, corrija a linha 15, até interpretar o que está aí escrito, já passaram horas, dias, provavelmente. Mas se eu olhar aí início e alguém escreveu início com um acento circunflexo ou agudo, eu consigo corrigir facilmente, consigo identificar facilmente. Então, linguagens de alto nível, comumente usadas no dia a dia por programadores, temos exemplos aqui no slide como aqui o C, a linguagem C, linguagem C++, PHP, Java, Python, Ruby e o Portugal que nós vamos usar no nosso curso, ok? A linguagem C, não é? Também há quem considera ela de baixo nível, porque ela também lida muito com o hardware, ok? Em algumas bibliografias podem encontrar a linguagem C como sendo uma de baixo nível, ok? Lá beirando ao assembly. Muitas pessoas consideram ele porque tem muitas características dos dispositivos, ok? Prontos, então isso é o nível de linguagens quando se trata da separação entre o alto e o baixo nível. Como disse anteriormente, a necessidade de tornar a programação mais simples e mais popular levou a criar as linguagens de alto nível. Só que essas linguagens precisavam de ser compreendidas pelo nosso computador, okay? Pelo nosso hardware. Então, criaram-se interpretadores e compiladores. Nada mais são que tradutores da linguagem nossa, linguagem de alto nível, para a linguagem máquina. Só que esses dois elementos fazem de formas diferentes, ok? Então, o que são interpretadores ou compiladores? Um computador só pode executar programas escritos na linguagem máquina. Isso está claro e aceito. Para que os programas de linguagem de alto nível possam ser utilizados, é necessário que os mesmos sejam traduzidos para as versões equivalentes da linguagem máquina, antes de serem executados, porque o computador só entende linguagem máquina. Então, onde nós escrevemos início, para que o computador entenda aquele início, houve uma tradução do início para a linguagem, né, de baixo nível, só assim que ele executa e entende que aquele é o início do nosso algoritmo. Okay? Essa tradução é feita por um interpretador ou um compilador. Okay? Então, o que é um interpretador e o que é um compilador? O interpretador recebe uma instrução ou código-fonte, interpreta, transforma em linguagem máquina, né? O computador executa, ok? E quando termina a execução, o programa deixa de existir na memória. Se nós precisarmos executar ele mais uma vez, nós devemos novamente interpretar as nossas instruções, transformá-las na linguagem máquina e só assim o computador executa elas. Sempre que termina a execução, nós devemos fazer novamente essa passagem da interpretação, depois execução, interpretação, depois execução. É assim que os interpretadores funcionam. E o que nós vimos aqui no nosso SPA Pro é exatamente isso. Quando nós executamos, o que aconteceu nessa fração de segundo é o código todo foi varrido de cima para baixo, compilado e entendido, transformado, mandado para a máquina executar. Aqui já está executado. Então, enquanto eu coloco, insira o número 1, estou a executar, já foi interpretado. Insira o número 5. Quando termina a execução, terminou. Se eu quiser executar esse código novamente, tenho que vir novamente fazer a execução e ele será interpretado novamente e assim por diante. É mais ou menos a explicação que nós tivemos aí sobre interpretadores, ok? Compiladores, eles funcionam de forma diferente, que é as instruções são passadas para o compilador. O compilador transforma para a linguagem máquina e cria um executável. Esse executável é que o computador interpreta sempre que nós executarmos ele. Então, quando nós executarmos um programa a primeira vez, ele executa conforme a última compilação.
Se nós executarmos a segunda vez esse programa, não precisamos ter que mandar as instruções novamente, não. Compilou, é aquele executável que nós usamos ou podemos partilhar com os colegas e todo mundo executa o nosso código sem precisar ter em posse o código-fonte. É isso, essa é a diferença. Por exemplo, esse nosso exercício. Eu não posso passar um executável disso para um colega. Para que um colega execute esse algoritmo, eu devo passar o código-fonte para o meu colega ter o XPA Pro instalado, coloca o código, só assim que ele vai conseguir executar isso. Já um programa compilado, eu preciso pegar executável e enviar para o meu colega. Ele só precisa de executável, não precisa saber qual código eu escrevi. Então a diferença da interpretação e compilação é isso. Interpretação. Sempre que precisar executar, você vai meio que interpretar o teu código novamente. O teu código precisa estar ali para que tu executes ele. Compilação. Você precisa compilar uma vez. Se compilar com sucesso, ele cria um executável. É esse executável que será executado sempre que necessário. Agora, se o programa sofrer um código, sofrer alterações, e eu compilar de novo, ali aparecem as versões dos softwares. Então é mais uma compilação, é outro executável, ok? Que pode fazer a mesma coisa, ou acrescendo mais, ou tirando funcionalidades desse programa. Então aí aparecem as nossas versões dos programas, ok? Então essa é a explicação de compiladores. Lapidadores e lapidados. A nossa primeira aula termina por aqui. Resumindo, nós falamos noções sobre computador, falamos sobre a diferença entre dados e informações, de que dados são partes da informação que, quando trabalhadas e transformadas, só assim constitui a informação propriamente dita. Falamos da definição do algoritmo, dos tipos de algoritmos, falamos da descrição narrativa, falamos do fluxograma convencional e falamos do Portugal e demonstramos aqui um pouco daquilo que é o Portugal. Depois falamos de interpretadores, quando é que estamos perante uma interpretação, não é? E isso vem, o interpretador vem depois de falarmos sobre as linguagens de programação e falamos das linguagens de alto nível e de baixo nível, que os interpretadores vêm para interpretar os códigos ou algoritmos escritos na linguagem de alto nível para que o computador entenda por intermédio da interpretação da linguagem de alto nível para a de baixo nível. O compilador faz parcialmente a mesma coisa, só que ele faz a tradução do código de alto nível para baixo nível, porém criando um executável ou um programa objeto que o computador poderá executar várias e várias vezes, sempre que nós solicitarmos que ele execute. A primeira aula de lógica de programação é essa. Dúvidas, deixem no grupo, ok? Podem deixar aqui nos comentários do vídeo, que nós teremos maior prazer em esclarecer. E quem estiver no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, também pode ir lá colocar as suas dúvidas, que nós iremos responder. Então, curtam o vídeo, subscrevam no canal, partilhem com mais pessoas. Essa é a nossa primeira aula e as próximas serão mais interessantes ainda. Então, boa continuação.